Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje eu quero comentar sobre o que aconteceu segunda-feira passada, dia 14 de maio de 2018, em que finalmente Trump cumpriu com aquilo que ele prometeu na sua campanha, de que mudaria a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecendo assim Jerusalém como capital de Israel, tá certo? Isso foi prometido em campanha, nós fizemos vídeos falando sobre isso, nós comentamos sobre isso e hoje, segunda-feira passada, finalmente isso se concretizou, tá certo? Quero deixar também para vocês a minha indignação a respeito da ONU, que sempre trabalha contra Israel, que sempre demonstra perseguição e ódio a Israel, tá certo? Porque em dezembro do ano passado, eles fizeram aí uma lei, uma Assembleia Geral para tornar completamente nulo essa ação de Trump, essa ideia de Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel, certo? E levaram isso em votação. 128 países rejeitaram a decisão, 35 se abstiveram e 21 não quiseram exercer o seu voto, tá certo? Para anular completamente aí essa decisão de Trump. Mas, mesmo assim, ele foi lá e fez, e pode ter certeza que outros vão fazer também, tá? Então eu quero deixar registrado aqui os países que foram favoráveis nessa votação, de continuar dando efeito ao que Trump decidiu de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Foi Guatemala, Honduras, República das Ilhas Marshall, Micronésia, Nauru, Palau, Togo e os Estados Unidos. Esses votaram favoráveis a que Jerusalém fosse reconhecida como capital de Israel. Quero deixar bem claro, bem citado o nome dessas pessoas, porque esses países que votaram a favor, com certeza Deus vai abençoá-los, tá bom? E seguido deles, agora dessa mudança de Trump de embaixada, mais 10 países já começam a dar sinais de que vão fazer o mesmo, tá? Guatemala, Honduras, Romênia, Eslováquia, Paraguai, Togo, Filipinas, República Tcheca, Rússia, bem provável, Micronésia e Nauru. Esses países, dentro de pouco tempo, eles estarão também mudando suas embaixadas para Jerusalém, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, que é, sempre foi, sempre será, mas que o mundo não reconhece. Nós temos 128 países contra, tá? E quero mandar aí um salve, né? Claro que não vai chegar até ele, mas eu quero mostrar aí a minha gratidão, a minha admiração e o meu respeito por Jimmy Morales, o presidente da Guatemala, que já no mesmo dia de Trump mudou sua embaixada também para Jerusalém, tá? O que muda com tudo isso? Muda muita coisa. A sede do governo de Israel, se é o que vai acontecer, é claro, em breve o mundo vai reconhecer Jerusalém como capital de Israel, apesar da ONU não querer. A sede do governo, de todo o governo de Israel, vai para Jerusalém. Jerusalém volta a ser totalmente posse de Israel e tem cumprimento profético nisso aí, tá? A gente tem que estar de olho. Por que eu quis falar o nome dos países e por que eu quis falar desse Jimmy Morales? Quero também mostrar minha admiração, meu respeito, meu carinho pela pessoa de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, por terem tomado essa decisão. Eu quero ler uma passagem bíblica para vocês. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 diz o seguinte, olha: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoarei-te e te engrandecerei e o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete abençoar aqueles que abençoam Israel. Começando por ali com Abraão, tá?
Então todos aqueles que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados também. E todos aqueles que abençoam Israel também serão abençoados. E eu faço prova, faço teste. Eu quero ver o andamento da Guatemala, que foi a primeira que foi a favor, foi a primeira que tomou essa decisão. Na resolução, anulando este efeito, ela votou contra. Eu faço prova e faço teste. Se esse país não vai ser próspero, se esse país não vai ser abençoado daqui para frente, se nós não vamos ver boas notícias a respeito desse país. Porque Deus não volta atrás com a sua palavra. E a palavra de Deus vai se cumprir. Apesar da ONU, apesar dos árabes, todos aqueles países em volta odiarem e detestarem Israel, ainda assim as profecias vão se cumprir, ainda assim Jerusalém vai se tornar a capital de Israel, e ainda assim o templo dos judeus vai ser reconstruído. Queiram ou não queiram. Porque Deus é que tem o poder, Deus é que tem o controle, Deus é que comanda tudo. O homem, ele pode fazer a resolução, ele pode fazer o projeto de lei, ele pode fazer a assembleia do que ele quiser. Mas a vontade que será feita sempre é a de Deus, porque Deus é soberano e todo-poderoso e ele tem controle, tá, sobre todas as coisas. Agora eu fui olhar nos jornais, esses jornaizinhos comunistas que nós temos aí, o jornal O Globo, o jornal G1, a Folha. Qual é a notícia a respeito dessa mudança de embaixada? Eles mostram protestos, eles mostram mortes, eles mostram violência, diz que agora a paz no Oriente Médio está comprometida, diz que todo mal agora vai acontecer por causa disso. Tá certo? A culpa é de Trump, que mudou sua embaixada para Jerusalém. Não, a culpa não é de Trump. Os árabes sempre odiaram e sempre detestaram Israel. Põe uma coisa na sua cabeça. Não existe uma forma disso se acabar. Não existe como pacificar, tá? Vamos dizer, se a partir de hoje Jerusalém, Israel dissesse o seguinte, Israel dissesse, olha, nós não vamos mais guerrear com ninguém, nós não vamos mais levantar as nossas armas. O que você acha que aconteceria? Estaria tudo em paz? Não. Eles seriam dizimados pelos árabes, eles seriam completamente destruídos, postos para fora da sua terra, e aquela terra seria dividida entre os países árabes vizinhos. Agora, se os países árabes dissessem, olha, nós não vamos mais levantar armas, nós não vamos mais procurar guerra e nós não vamos mais brigar por essa terra em que vocês estão. O que aconteceria? Israel dizimaria os árabes? Não, a paz seria estabelecida. Mas eles não querem paz. O problema dos árabes, o problema dos islâmicos, é que eles não querem paz com Israel. Eles querem vê-los mortos. Isso é só uma desculpa, porque Maomé, nos seus livros, Alcorão, Suna, nas tradições dele, ele nunca citou Jerusalém, nunca. E eles dizem que ali é o lugar mais sagrado, que ele foi levado ao céu ali, não sei o que e tal. É tudo mentira. Aquilo ali é um motivo de ter uma briga eterna, porque qualquer país que se preze, ele vai lutar pela sua capital. Ainda mais os judeus, que é a cidade santa, a cidade amada. Eles vão sempre lutar por aquela cidade. É ali que Deus fez promessa com eles. É ali que Deus prometeu estabelecer o reino de Deus na terra. É ali que Deus deu um local para eles, onde construíssem o templo para adoração a Deus, para servir a Deus. É naquele lugar. E tudo isso, toda essa briga por Jerusalém, é simplesmente uma desculpa dos árabes. Porque os árabes, eles odeiam Israel. Não existe uma forma de pacificar árabes com Israel. Se tirar os israelenses de lá e trouxer para o Brasil, eles vão continuar odiando os israelenses. Onde qualquer lugar do mundo que os colocarem, eles vão continuar odiando. A única forma de satisfazer os árabes é exterminando completamente os judeus da face da terra. Essa é a única forma. É por isso que não existe forma de pacificar. E quando Trump toma essa decisão, que é claro que Trump ele está sendo um instrumento de Deus para fazer isso, porque outra nação não conseguiria, somente a influência que tem os Estados Unidos e seu poder de guerra para fazer isso, está sendo usado por Deus para dar aquela terra que é deles e que pertence a eles.
tá? Mas, no final das contas, a gente olhando para a escatologia bíblica, para as profecias, nós sabemos que no final eles vão perceber que é impossível pacificar. E somente um acordo mentiroso é que vai conseguir essa paz que eles tantos desejam. E esse acordo será feito pelo anticristo. As profecias estão se cumprindo. Se você está assistindo esse vídeo e você não gosta de escatologia, você não gosta de ler a Bíblia, você não conhece as profecias, está na hora de você começar a procurar, porque as coisas estão começando a acontecer. Até 2, 3 anos atrás eu achava impossível os cumprimentos das profecias bíblicas, porque em Daniel 9:27 diz que o anticristo fará uma aliança com os judeus por 7 anos e na metade da semana ele vai cessar o sacrifício e a oblação, certo? Os judeus não sacrificam porque eles não têm o templo. Enquanto não tiverem o templo, eles não vão sacrificar. Então o templo vai ser reconstruído. No local do templo, hoje, tem uma mesquita chamada Mesquita de Omar. É o segundo lugar mais... é o terceiro, na verdade. O terceiro lugar mais sagrado do mundo para os árabes, para os islâmicos. E se alguém mexer em um caco de telha daquela mesquita, é uma guerra mundial, tá? Mas agora nós estamos vendo que isso está muito próximo de acontecer. Até 3, 4 anos atrás eu achava impossível. Mas agora, reconhecendo Jerusalém como capital, o apoio dos Estados Unidos, o apoio que vai ser seguido de vários e vários países, isso vai acontecer, tá? A ONU vai brigar de todas as formas para que isso não aconteça. Só que a ONU, ela finge, ela conta uma historinha de que ela é democrática. Você não viu a votação? 128 países contras? Ela quer dizer, eu sou democrática. Agora, quando tiver a maioria dos países do mundo com as suas embaixadas em Jerusalém, ela vai ter que engolir e vai ter que aceitar isso. E aquela terra volta para a posse dos judeus, que é deles, que Deus deu para eles. E a ONU vai ter que engolir, porque hoje ela finge que é democrática, assim como o nosso governo do Brasil finge que é uma democracia, assim como a Venezuela finge que é uma democracia. Tá certo? Essas coisas vão acontecer. E essas coisas estão muito próximas de acontecer. E está na hora de você acordar, de você se ligar, de você passar a ter mais tempo estudando as profecias bíblicas, de passar mais tempo tentando compreender as doutrinas dos últimos tempos, a escatologia, porque as coisas estão acontecendo. Escrevam o que eu vou dizer para vocês. Não se esqueçam. O templo vai ser reconstruído. Quando o templo for reconstruído, o anticristo aparece para reinar lá de dentro, lá em Jerusalém, dentro do templo, com uma falsa aliança, com uma falsa pacificação entre israelitas e árabes. Tudo um plano muito bem armado para conseguir tomar conta, tomar posse daquela terra, tá? E nesse dia começa a grande tribulação. 7 anos de dores, de conflitos. 7 anos de perseguição do povo de Deus e sinais mirabulosos. Então está na hora de você estar de olho no que acontece em Jerusalém. Está na hora de você estar bem atento no que acontece lá. Porque as profecias estão próximas de se cumprir. E você não pode estar dormindo. Tá bom? Assista os vídeos de escatologia. Assista os vídeos que eu vou deixar na descrição para você aí. E vamos se interessar mais por esse assunto, vamos orar por Israel, vamos orar pelo povo judeu e vamos orar por todas essas nações que infelizmente o Brasil não participou, mas por todas essas nações que foram favoráveis a Israel. Obrigado e até mais.